Vitória colorada por 2-0 sobre o Bolívar colocou o Inter nas semifinais da Copa Libertadores da América e, obviamente, a partir disso, cria uma atmosfera de confiança e de otimismo para, quem sabe, o terceiro título da competição continental. Obviamente que no vestiário o clima era de ilusão, como fala o técnico Eduardo Cudê, mas também de cautela pelas próximas fases que precisam vir. Eduardo Cudê explicou a escolha por Hugo Malho no sistema defensivo. Também falou a respeito do crescimento da equipe durante a campanha na competição. Alfinetou a imprensa, dizendo que os torcedores têm necessitado de notícias mais positivas e garantiu que Vitão estará à disposição na primeira partida da semifinal da Libertadores. Alan Patrick também foi muito elogiado pelo técnico argentino e elogiou de volta o atual comandante da equipe. Ele falou também sobre a mudança que aconteceu na virada de chave do vestiário a partir da chegada do técnico Eduardo Cudê. Wanderson relatou na zona mista uma nova função colocada por Tchatcho para ele na equipe, que tem sido um jogador taticamente importante também no aspecto defensivo. E Johnny, de novo, fez uma boa atuação, falou sobre a possibilidade de saída e garantiu que quer ficar no Inter até o final da Libertadores. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 29 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. E, obviamente, o mais importante dessa terça foi a vitória colorada 2-0 sobre o Bolívar, que colocou o Inter na semifinal da Copa Libertadores da América. Eu gravei um vídeo logo depois do apito final, no pátio do Beira-Rio, relatando a partida e contando quem foi bem, quem foi mal. É só clicar aqui para assistir, para saber a análise e também o relato de tudo aquilo que aconteceu durante o jogo e que foi importante para a vitória colorada pelo placar de 2-0 aqui no Beira-Rio. Mas eu já quero pular para a repercussão do pós-jogo e como se portou o vestiário colorado nas entrevistas depois dessa classificação importantíssima. Depois de 8 anos, o Inter está na semifinal da Libertadores da América, tá? O Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva, teve que responder o porquê ele colocou Hugo Malho na zaga, uma alternativa que não era esperada quase por ninguém, já que todo mundo projetava a disputa entre Igor Gomes e Nico Hernandes a partir da ausência do zagueiro Vitão. E Cudê explicou, sem dar muitos detalhes táticos de qual era o plano dele para a partida, que dentro do que ele observou da partida contra o Bolívar e do que o Bolívar iria fazer, o Hugo Malho se encaixava bem nessas características, principalmente porque ele, o Hugo Malho, já tinha jogado com o Cudê como zagueiro. Além disso, mesmo o Hugo Malho sendo baixo, 1,73 m, Cudê destacou, ele é bom no jogo aéreo, ele tem impulsão, tem um bom tempo de bola e por isso Cudê confiou a Hugo Malho a posição de parceiro de zaga de Gabriel Mercado e, diga-se de passagem, o Malho deu conta do recado na partida no Beira-Rio, tá? Sobre o jogo, disse Cudê, acho que fizemos um jogo muito bom no início, eles subiram muito a linha e isso nos custou a sair com a bola. Depois conseguimos encontrar os espaços e a verdade é que eles só deram um chute de fora da área no primeiro tempo. Bom, é Libertadores e por isso sempre tínhamos a pressa de matar a partida. E esse sentimento do Cudê é importante, ele contou que, e a gente viu em determinado momento uma certa afobação dos jogadores no sentido de, cara, o resultado está a favor do Inter, mas o Inter tem que matar o jogo. E é uma mentalidade importante para o time que está em campo. Pô, o Inter tinha vantagem, mas queria matar de uma vez para não correr mais riscos. E de certa forma isso virou uma ansiedade, mas o Inter depois conseguiu matar o jogo, principalmente no segundo tempo com o Ener Valencia. Então essa mentalidade dos jogadores de querer resolver a parada de uma vez foi fundamental, de acordo com o técnico Eduardo Cudê. Sobre Ener Valencia, Cudê foi questionado e obviamente rasgou elogios ao atacante equatoriano. Ele disse, o Valencia é um jogador que é terminal e a principal preocupação que eu tive quando cheguei no Internacional é criar oportunidades para o Valencia definir. E acho que o time está gerando situação quando converte gols e também quando não converte. Isso é o trabalho de todo o time. O Cudê destacando que não é só sobre o Ener Valencia, mas é sobre o Alan Patrick que dá o passe, é sobre o Wanderson que dá um passe, é sobre o Inter como um todo. Depois ele diz, é um jogador que fez 40 gols na última temporada, no último ano. Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso tem que dizer alguma coisa.
Isso que falou Eduardo Cudê a respeito de Ener Valencia, um jogador muito importante para o clube. O Cudê também deu uma alfinetada na imprensa, tá? O Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, ele ia fazer uma pergunta sobre o Vitão, que a gente tinha informação pelo prognóstico do Inter que poderia ficar de 3 a 4 semanas fora, logo fora do primeiro jogo da semifinal da Libertadores. E o Cudê já interrompeu. Não, ele volta. E depois o Cudê deu um discurso no sentido de que o torcedor do Inter, e aí ele colocou também o torcedor do Rosário, do Racing, eles estão sempre acostumados a esperar a tragédia. Aspas de Eduardo Cudê. E aí depois ele fala, o torcedor tem que parar de comprar merda, tem que ouvir notícias boas, senão que não escute. Uma alfinetada na imprensa também do técnico Eduardo Cudê, e aí falou sobre o trabalho do Inter, que comissão técnica, direção, faz aquilo que acha melhor. O Cudê ainda ficou um pouco engasgado em relação à situação de preservar jogadores ou não preservar no Campeonato Brasileiro. Ele entende que foram algumas críticas injustas. Ele bate muito nessa tecla de estamos apostando na competição que podemos ganhar. E deu essa alfinetada na imprensa, não sei exatamente para quem, mas quando a gente descobrir, a gente conta aqui, tá? Eu sei que vocês vão ter vários palpites aí sobre para quem é, mas eu sinceramente não sei. E eu vou dizer aqui quando eu souber de fato para quem é, tá? Bom, seguindo sobre isso, o Alan Patrick concedeu entrevista coletiva ao lado de Eduardo Cudê. E nessa entrevista coletiva, o Cudê rasgou elogios ao Alan Patrick. Também ele brincou, eu tô falando bem de ti porque tu tá aqui do meu lado, senão estaria falando bem de outra pessoa. O Cudê disse que o grupo dele deixa ele iludido, ilusionado, como ele mesmo Cudê fala, porque é muito bom e porque tem um capitão muito bom. Um capitão que se esforça muito, porque joga em um time que quer ser físico. E o Alan Patrick tem se esforçado muito nisso. E o Cudê rasgou elogios ao capitão Alan Patrick. E o Alan Patrick devolveu esses elogios ao Eduardo Cudê. O Alan Patrick foi perguntado, por exemplo, sobre em que momento houve essa virada de chave, essa mudança de anímico do Internacional para o Inter passar a ser um time tão confiante na Copa Libertadores da América. E aí disse Alan Patrick, tá? As atuações foram dando confiança. E onde eu acredito que a mentalidade interna, com o alimento de cada dia, da gente estar acreditando e falando entre nós que seria possível e fomos indo passo a passo, ganhando confiança dentro da competição. Depois a classificação em cima do River e a gente acreditando cada vez mais. Como eu pontuei, acreditamos no trabalho e abraçamos a ideia de Cudê rapidamente. A troca de treinador no meio da competição pode impactar. Com a grande experiência do nosso grupo, conseguimos rapidamente adaptar a competição e, consequentemente, dar um resultado bom em campo, seguir trabalhando, que sempre existe margem para melhorar. O recado de Alan Patrick sobre o trabalho de Cudê. E esse é um aspecto valorizado aqui, tá? O Inter entende que não está pronto ainda, que não está no seu auge ainda. E está rendendo bem na Libertadores, ou seja, tem margem para evolução, para semifinais, eventual final da Libertadores. Isso é importante e é muito destacado aqui. Bom, depois da zona mista, vários jogadores passaram, mas eu quero destacar aqui a fala do Wanderson, tá? Que foi perguntado sobre a nova função tática dada a ele por Eduardo Cudê. A gente tem visto um Wanderson quase como um meio, um terceiro volante às vezes, um cara muito importante na recomposição. E hoje o Wanderson foi importante também com a bola no pé, deu assistência pro gol do Ener Valencia. E ele disse que sim, o Cudê dá essa função para ele, pela força física que ele tem, pela intensidade que ele tem também no aspecto de velocidade, que ele pode ajudar com isso. E a gente vê o Wanderson ajudando muito nesse aspecto tático. E o Wanderson se diz muito satisfeito com essa função, não é porque ele é mais coadjuvante, exerce uma função mais operária dentro de campo, que ele está se sentindo desconfortável. Está satisfeito o Wanderson, obviamente, porque está chegando a uma semifinal de Libertadores e foi decisivo nessa partida contra o Bolívar no estádio Beira-Rio. Por último, eu quero destacar o que disse Johnny, tá? Que aqui na Zona Mista falou sobre o seu bom momento no Inter, ele que voltou a ser um cara importante, titular absoluto com Eduardo Cudê, que é um cara que trouxe ele lá em 2020 para o time principal. E ele foi perguntado sobre a sua permanência no Internacional, pelas sondagens que existem do mercado europeu em cima dele. E ele garantiu: quer ficar no Inter até o final da Libertadores da América. E a gente perguntou se ele conversou com o Cudê, porque a gente sabe que o Cudê fez um pedido para a direção para ele ficar. O Johnny disse que ele não conversou com o Cudê, mas que ele quer ficar até o final da Libertadores. Imagina para o Johnny, né? Ter um título de Libertadores no currículo, imagina como ele pode se valorizar, o Inter está apostando muito nisso. E o Johnny, ao que tudo indica, ficará aqui no Beira-Rio ainda por mais um tempo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Bom, a gente não bateu as nossas apostas, tá? Primeiro, porque não teve ambos marcam, e na outra não chegou a dar os 4-0 que o Pinobol indicou pra gente. Mas
Se não anulasse os 2 gols do Valência, poderia ser. De qualquer maneira, vamos passar aqui algumas odds dos jogos da quarta-feira da Libertadores da América, tá? Porque daqui sai o adversário colorado na semifinal e eventual final da Libertadores. Racing e Boca Juniors, tá? Em Avejaneda. Odd do Racing 2.6, empate 3, Boca Juniors está pagando 3 também, Racing favorito para passar, viu? E Palmeiras e Deportivo Pereira, aí, odd do Palmeiras 1.2, empate 6.6 e o Deportivo Pereira está pagando 15. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!